Programa Espírita Quarta Dimensão. Você sabe o que é sintonia? Sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhanças das emissões ou radiações mentais de dois seres. Estão em sintonias pessoas e espíritos que têm pensamentos, sentimentos e ideais semelhantes. Por outras palavras, a sintonia é uma expressão física de uma realidade muito mais profunda, que é a afinidade moral. O ser humano emite certo tipo de onda e esta caracteriza-se por uma vibração específica que é sensível ao estado moral do ser. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o nosso padrão moral. A nossa posição em relação ao nosso próximo decorre primeiro de nossas características morais, que acionam energias em nós, atraindo quem? Vínculos. Por isso, esteja antenado em você mesmo, não reclamando muito, e sim avaliando em que você pode melhorar-se, para possuir sempre boas companhias espirituais e materiais. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade, querido telespectador, nunca se esqueça disso. O Quarta Dimensão já começou. Manuel Viana de Carvalho, nascido na cidade de Icó, Ceará, em 1874, era o filho do professor Tomás Antônio de Carvalho e de Dona Josefa Viana de Carvalho. Desencarnou a bordo do navio Íris, sendo seu corpo sepultado na Bahia. Em 1926, numa época quando a divulgação da doutrina espírita ensaiava os seus primeiros passos, encontrava pela frente a mais obstinada oposição, o major Dr. Manuel Viana de Carvalho, com pulso firme e animado do mais vivo idealismo, desbravava o terreno para nele lançar a semente generosa da propaganda. Como espírita, foi um dos mais animosos. A sua palavra era atraente e arrebatadora, conseguindo entre os espíritas uma penetração inusitada e inconfundível. Como conferencista, era um dos mais requisitados. E no Rio de Janeiro, o centro da União Espírita de Propaganda no Brasil, Viana de Carvalho passou a proferir conferências que conseguiam atrair compactos auditórios de mais de 500 pessoas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Boa noite, queridos telespectadores da TV Grão-Pará, canal 14.1, e nossos queridos internautas que nos acompanham pelas mais diversas plataformas digitais. Novamente aqui com ela, a professora Jacira Matias, sempre contribuindo com os seus conhecimentos espíritas para que nós possamos formar um mundo de muitas alegrias. Afinal de contas, né, Jacira? O mundo está acontecendo. Tudo bem, Jacira? Tudo bom, Douglas. Boa noite, queridos internautas, telespectadores. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para compartilhar conhecimentos nesse bate-papo agradável aqui esta noite, Douglas. Tudo bem, Jacira. Eu estava pesquisando e conversando com algumas pessoas na rua, e você sabe que o programa Quarta Dimensão está tendo até uma audiência muito agradável. E eles me perguntaram sobre a questão dos sonhos, as interpretações dos sonhos. E eu me lembrei, Jacira, que Paulo, o apóstolo, em uma das suas cartas, ele diz
que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São os espíritos, o nosso mundo originário. Então nós interagimos com o mundo espiritual, mas aí nós devemos começar a nos preocupar como entender o mundo espiritual para não formatar fantasias. Mas antes, Jacira Matias, vamos ao Livro dos Espíritos, Vamos. no capítulo 8 da emancipação da alma, sono e sonhos, questão 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? E eis a resposta dos imortais. Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são, frequentemente, conselhos que outros espíritos dão. Vou abusar mais um pouquinho. Questão 410. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, pelos esquecer, não os podemos aproveitar? E eis a resposta dos imortais. Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que, comumente, o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Quer dizer, a gente não esquece totalmente, não. Quando houver necessidade, nós temos a ajuda dos espíritos e nós nos lembramos desse diálogo. Professora Jacira Matias, o que você trouxe ainda mais para enriquecer essa nossa conversa? Bem, falando sobre sono e sonho, acho importante, primeiramente, nós usarmos uma pequena definição sobre o que é sono. Sono é o repouso do corpo. Nós precisamos, enquanto encarnados, descansar. A matéria precisa descansar, se recompor. Então, nós temos aquele momento do sono. Logo quando estamos dormindo ou adormecidos, como fala a questão, nós, espíritos, não dormimos. Nós vivemos em uma constante atividade. Vocês podem até se assustar, né? Nossa, eu não durmo. Não. Nós não dormimos. O que dorme é o corpo, é o cérebro que baixa a sua atividade. E nós, como espíritos que somos imortais, vamos sim atrás das nossas atividades, de acordo com as nossas afinidades, não é mesmo, Douglas? E é interessante, só pegando um ganchinho, como nós estamos debatendo também essa questão das afinidades. E o processo do sono é muito importante nisso. É porque nós trazemos essas informações do mundo espiritual. Pode continuar, porque eu fico empolgado. Só lembrando do assunto que sempre a gente está discutindo aqui. Isso, e é um assunto muito interessante, porque desde a antiguidade, Douglas, o sonho, a interpretação dele sempre foi curiosidade da humanidade. Isso não é de hoje, né? Então nós temos aí vários momentos na história, dentro da história da humanidade, de interpretações de sonho. Lembrando um pouco da Bíblia, Douglas, na Bíblia se pergunta o que é sonho? E vem a resposta: o sonho é quando Deus quer falar com as pessoas. Esta é a definição. Então, quando Ele quer falar com as pessoas, nós sonhamos. Vai dizer, mas eu não sonho? Sonhamos todos sim. E Deus, nós vamos dizer, Deus está falando comigo? Deus e toda a maravilhosa equipe de trabalhadores do mundo espiritual, nossos anjos da guarda, protetores, amigos que torcem por nós, sempre neste momento do desprendimento, que nós estamos mais libertos parcialmente, porque nós somos ligados por um fio fluídico,
porque ainda estamos reencarnados, mas temos esse momento maravilhoso de conversa, de conselho, de informações. E os sonhos, meus amores, a gente pode classificá-los desta maneira. Servem para nos incentivar na perseverança dos nossos objetivos para o bem, revelar algumas revelações que são permitidas pelo mundo espiritual, e também essa questão de você interpretar e buscar um objetivo melhor na vida. Então, são algumas das classificações que nós temos para sonhos. Sonhos que se revelam com preocupações deste mundo, né? Nós podemos sonhar com estar fazendo uma prova, realizando um teste ainda para esta encarnação. Nós podemos ter um sonho mais revelador sobre alguma questão futura. Nós poderemos ter um sonho incentivador. Então, são várias classes, relembrando o passado, encontrando entes queridos que já desencarnaram, ou seja, existem várias classificações. E Jacira, então, segundo você está falando, é importante sim nós nos preocuparmos nas interpretações daquilo que sonhamos, né? Sim. Como diz os imortais, é um aviso, é uma conversa. Isso. Mas existem pessoas que dizem, não liga para que tu sonhou. Não, nós devemos ligar, né? Devemos ligar. E tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não sonho, eu nunca sonhei, eu não sonho com nada, eu não me lembro de nada. Tenha certeza, você sonha. Mas nós temos aí uma palavra que eu gostaria de usar, é o reflexo condicionado. Sabe por que o reflexo condicionado, Douglas, e amigos que estão nos assistindo? É quando dizem pra gente que nós temos que dormir. Então, dorme o corpo e dorme você, espírito, porque você foi condicionado a escutar que tem que dormir. Quando despertares, observares que nós temos atividades fora desta matéria, nunca mais você vai dizer que nunca sonhou. Quer dizer, então, que eu, enquanto espírito, devido a esse reflexo que me condicionaram, eu posso dormir, por isso que às vezes eu não me lembro? Pois é. Fica muito na matéria. Quem estuda sabe. Então, fico igual um sentinela, próximo, ali também querendo adormecer, porque eu aprendi e foi muito colocado na vida que nós temos que dormir. Mas aí na realidade, né? Então é bom a gente acordar para isso, porque o espírito não dorme, então a gente tem até que... Nós temos trabalhos a fazer. E conselhos a receber, né? Demais. Como a gente perde tempo, então, dormindo no mundo espiritual, né? Isso aí. Agora, Jacira, é interessante isso. Mas como eu posso interpretar, tentar analisar essas intuições que vêm? Porque, como você falou, e até os imortais falam, devemos valorizar aquilo que sonhamos, mas não colocar o quê? A fantasia, né? Isso é verdade. Nós temos que... o sonho, né, gente, é utilizado para tudo, né? Quem está vendo a gente conversar aqui sabe muito bem, né? Tudo a gente fala, eu sonhei com uma cobra, eu sonhei com um jacaré. Então são misturas de informações fantasiosas que nós também colocamos nessas... Condicionamos. Então muitas pessoas dizem que não tem um sonho assim, do início, meio e fim. E fica maravilhado quando alguém que retém a memória conta exatamente o início, meio e fim de um sonho, né? Porque ela conseguiu trazer para a matéria toda aquela conversa que ela teve com os benfeitores. Uma coisa também interessante, falando sobre essa questão de sonho, de vivência, informações que você falou agora, na resposta dos imortais eles falam, nem sempre uma informação ela é importante para cá, para este mundo material. Aí eu vou dizer assim, mas Jacira, Douglas, não, e para que serve o sonho? Nós devemos ultrapassar essa barreira, Douglas, de pensar que a nossa vida só é essa. Nós temos que ter o olhar para a eternidade. Sim. São coisas nossas, espirituais, mais importantes do que esta própria matéria, Douglas. Então, quando a gente começa a ter esse olhar, que esta vida, ela vem como um laboratório, ela vem como oportunidade de realizar alguma coisa, alguma atividade que temos que fazer, e não é a última
pessoa, nós temos esse olhar mais além. Então, nós devemos observar, às vezes chamando a nossa atenção de uma postura que não estamos fazendo corretamente, tomando corretamente. Então, eles vêm para nos ajudar, nos alinhar para nós chegarmos ao nosso objetivo. É aquela questão, né, Jacira? Um pouco de conhecimento e disciplina ajuda muito, né? Demais! Então, pelo menos, quando eu começo a falar de alguns sonhos organizados, como você falou, porque isso. Quando eu falo início, as pessoas se admiram. Mas como é que tu consegue isso? Conhecimento. Prática, né? A proximidade nossa enquanto encarnados com o mundo espiritual, né, Douglas? E dá para fazer isso? Dá, muito bem, entrar em sintonia. Tem exercício, né? Assim, para que as pessoas comecem a... Não, eu não tenho jeito, mas você tem um tópico assim que diga assim, não, olha, comece fazendo isso. Uma boa dica: comece a orar. Muita gente não ora, Douglas. Não pede, não conversa com seu anjo da guarda, não tem aquele momento de se recolher no quarto, como disse Jesus na sua prece, né? Então te recolhe, né? E faça essa sintonia e também se aproxime do bem, das coisas do bem. Então, cada vez mais você vai, né, encurtando essa distância que agora estamos muito materializados e o plano espiritual não conseguimos alcançar de maneira lúcida, porque nós temos contato, mas muitos não têm a lucidez. Então vamos buscar o conhecimento e vamos interpretar a nossa vida e colocar felicidades dentro da nossa própria felicidade existente. Jacira, falando em felicidade, aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe trazendo o quê? Ciência. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Aí, galerinha, mais um domingo maravilhoso com vocês, né, Gabriele? Isso aí, Chantilly, hoje o programa tá bem animado. Isso, vamos chamar agora o Kisuko e a Patrícia. Onde eles estão? Qual é o nosso Vamos Aprender de hoje? Pessoal do Estudando Espiritismo, hoje eu estou aqui com meu irmão Gustavo. E eu estou com meu irmão Bernardo. Para apresentar o livro de Luiz Hu, Perispírito. Um livro em 3 línguas: português, espanhol e inglês, para gente de todos os países conseguirem ler esse Vem livro. com várias folhas de atividades, pôster, manual de como fazer um evangelho em casa e adesivos do Loop de Jesus. O livro vai contar o que acontece como sonhamos. Será que dá para fazer amigos enquanto estamos dormindo? Qual a importância da prece antes de dormir? E principalmente, o que é o perispírito? Clube da Alegria Espírita, trazendo conhecimento com muita alegria. Vem com a gente! Você não sabe? Então fique sabendo! A aurora boreal é um dos fenômenos mais espetaculares do mundo. A natureza é a grande responsável, criando iluminações com um surpreendente jogo de luzes no céu. Imagens que certamente ficam para sempre na memória de quem vê. Além de emitir luz, o Sol também emite os ventos solares, que estão repletos de partículas subatômicas, carregadas de energia, chamadas de plasma. Essas partículas provocam o fenômeno de luz quando entram em contato com os campos magnéticos dos polos. E a ionosfera, a camada da atmosfera mais afetada pelos campos magnéticos. As principais cores formadas são o verde e o vermelho. O verde é formado pelas emissões de átomos de oxigênio em altas camadas atmosféricas. O vermelho é
é formado pelas emissões de átomos de nitrogênio em maior quantidade de oxigênio e em camadas baixas. Você não sabe? Então fique sabendo! Oi, gente! Oi! Boa noite! Mais um Ciência Espírita Kids! Hoje vamos falar sobre o cérebro e suas funções. Já sabemos que o corpo é o instrumento do espírito. Então, o espírito comanda o corpo. Vem comigo! O cérebro é o órgão do sistema nervoso que fica na cabeça e está protegido pelo crânio. O cérebro coordena todas as funções vitais do corpo e dá sentido a tudo aquilo que acontece. O cérebro se divide em 3 partes. O cerebelo controla o equilíbrio, o movimento e a coordenação do corpo humano. Tronco encefálico conecta-se o cérebro com a medula espinhal, que vai do pescoço até o final das costas. Além disso, ele coordena todas as funções do nosso corpo. Córtex cerebral é a camada mais externa do cérebro. É formada pelos neurônios, um tipo de célula conectadas entre si, que transmitem a partir de impulsos nervosos. O cérebro é dividido em 2 grandes partes: o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Eles estão conectados entre si por fibras conhecidas por corpo caloso. No hemisfério esquerdo são realizadas atividades muito importantes, como cálculo, o raciocínio e a linguagem. No hemisfério direito são realizadas atividades relacionadas com a intuição e a criatividade. Também é o hemisfério da música e da arte. O hemisfério direito é o responsável pelo hemisfério esquerdo no nosso corpo. O hemisfério esquerdo é o responsável pelo hemisfério direito no nosso corpo. Os 2 hemisférios são formados por 4 lóbulos. Cada um realiza as funções do cérebro. Frontal é aquele que planeja as ações e regula as emoções. Parietal é o que dá significados às informações que recebe dos sentidos. Temporal é o responsável pelas funções relacionadas à memória e o reconhecimento das caras. Occipital processa informação visual. Oi, gente, espero que tenham gostado. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! É isso aí, Chantilly! O nosso Vamos Aprender de hoje é Semente de Amor do grupo Fazendo Bem! E roda o clipe! Uma semente de amor, um dia o mestre plantou. Uma semente de amor, um dia o mestre plantou. Hoje ela abre em flor, aqui no meu jardim. Abre, abre, abre minha flor de luz, ilumina dentro de mim. Uma semente de amor, um dia o mestre plantou. Uma semente de amor, um dia o mestre plantou. Hoje ela abre em flor, na jardineira rasa. Abre, abre, abre minha flor de luz, ilumina a minha casa. Uma semente de amor, um dia o mestre plantou. Uma semente de amor, um dia o mestre plantou. Hoje ela abre em flor, bonita feito criança. Abre, abre.
abre, abre minha flor de luz, ilumina a vizinhança. Vai crescer! Alô você, não dê de presente arma, brinquedo às crianças. Não induza seu filho à violência. O mundo precisa de paz. Não esqueça nunca, a família é base da paz mundial. Pense nisso, pense agora. Campanha do desarmamento bélico infantil a favor da paz. E aí, galerinha, chegando ao final aqui do nosso quadro infantil e acabou bem no final! Acabou no final! Mas lembre-se, é o final do programa, porque a vida continua. Sabe por quê? O mundo está acontecendo, Chantilly! Coisa boa, né? É, somos um projeto de Deus feito para a felicidade! É isso aí, galerinha. E um abraço a todos vocês. Pessoal de casa também, pessoal que está aqui na praça com a gente, ok? E tchau, até o próximo domingo! Convite à reflexão. Quando se te extinguir o ânimo para arrastares as vicissitudes da vida e tiveres na iminência de desfalecer, busca Deus. Ele é a força capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo inteiro. Reflete nisso e não deixa que o pessimismo venha se abater no teu coração, para que tenhas vida melhor. Muitas vezes, o motivo da nossa ansiedade e do nosso estresse é causado por nós mesmos. A falta de organização é um dos fatores que pode causar estresse. Muito se fala de falta de tempo, quando na verdade, muitas vezes o que falta não é tempo, e sim organização. Por isso, organize a sua agenda. Execute cada tarefa em seu determinado momento e com calma, pois o tumulto, além de prejudicar a ordem, prejudica também a qualidade daquilo que nós executamos. E lembre, o tempo é algo que deve trabalhar a seu favor e não se transformar em um inimigo que irá causar perturbações mentais. Essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que com meu trabalho ajudei a conquistar e que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão e pelo amor que encontrei nas pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.